Peru. No século XVI, após a chegada dos espanhóis, a civilização única habitava no território onde atualmente conhecemos como Peru. Ainda nesse mesmo século, a colônia foi elevada a vice-reino do Peru. Já no século XIX, no ano de 1821, José de San Martín declarou a independência do país. Entretanto, essa luta contra os espanhóis e a favor da independência durou 3 anos, vindo assim terminar em 1824, quando foram vencidos pelas tropas de Antônio José Sucre. A sua independência foi resultado de uma lenta divergência entre a elite local, que era conhecida como elite crioula, e o Império Espanhol. José de San Martín, da Argentina, declarou a independência do Peru em 28 de julho de 1821. Como na maioria dos países, o movimento de libertação acabou transferindo o domínio dos indígenas do Reino Real para o controle da elite local, que foi finalmente realizado em dezembro de 1824. Quando o general Antônio José de Sucre derrotou na Batalha de Ayacucho contra o exército espanhol. A Espanha ainda tentou recuperar sua colônia americana, como fez durante a Batalha de Calobo, mas em 1879 finalmente reconheceu a independência do Peru. A geografia. De início, o Peru está localizado na porção oeste da América do Sul. Seu território é banhado pelo Oceano Pacífico e está dividido em 3 grandes setores: a costa, com 11% da superfície total, os Andes, ou serra, com 27%, e a selva amazônica, com 62%. A costa é uma faixa desértica e, na maior parte das vezes, plana, que corre paralelamente ao litoral desde Tumbes até Tacna. Além disso, a população peruana é composta por cerca de 29,4 milhões de habitantes, sendo que o litoral é a região mais povoada, abrigando inclusive a capital Lima e outras grandes cidades de grande concentração populacional. O Peru se divide tradicionalmente em 3 regiões: costa, serra e selva, mas em realidade é muito mais rica e complexa. No Peru, a natureza parece ser a características particulares, que transformam seus maciços montanhosos, seus planaltos, suas selvas e seus vales em habitats únicos. Uma extraordinária variedade de ecossistemas, que albergam as mais diversas espécies de animais e plantas. O clima do Peru é demasiado variado, por causa especialmente da sua amplitude norte-sul e pela diferença de altitude entre as diferentes partes do país. Em geral, podemos dizer que ao longo da costa o clima é subtropical, árido, com pouca chuva. Ao longo dos Andes, o clima tem 2 temporadas, um verão chuvoso e um inverno seco. A Amazônia tem um clima quente e úmido, com chuvas durante todo o ano e relativamente em um curto período seco, entre junho e agosto. A bandeira do Peru tem o nome oficial de Bandeira Nacional del Peru. É um símbolo pátrio da República do Peru, que consiste de uma base vertical de 3 listras verticais de igual tamanho, sendo as bandas extremas de cor vermelha e a central de cor branca. A bandeira tem os seguintes significados: o vermelho representa o estandarte dos Incas e a bandeira do Reino de Castela. Já o branco representa a paz, pureza de sentimento e justiça. Em 7 de junho se celebra o Dia da Bandeira, em comemoração ao aniversário da Batalha de Arica. Origem da língua. Por conta da colonização espanhola, a população peruana fala o espanhol, mas grande parte dos peruanos também fala o quichua ou quechua e o aymara, 2 línguas indianas pré-colombianas. Sobre a cultura. É relevante mencionarmos que a era pré-colombiana, a música e a dança fazem parte do cotidiano do Peru, ocupando um espaço muito importante na cultura desse maravilhoso país. A mistura cultural de povos indígenas, civilizações antigas e conquistadores espanhóis pelos povos criou expressões de arte popular que expressam essa diversidade. Muitos historiadores acreditam que os antigos moradores da Nazca foram músicos importantes. Eles criaram diversos instrumentos de sopro, flauta de pão, um dos símbolos do Peru, que foram amplamente utilizados durante o festival. Cada região tem seu próprio estilo de música e dança, cada um com suas próprias características. Além de tudo, são povos bastante festivos que costumam celebrar cerca de 3.000 festas populares por ano, a maioria delas em homenagem ao santo padroeiro, o que expressa perfeitamente a fé dessas pessoas em Deus. A maioria deles são católicos e fazem parte da herança espanhola. Desfiles, cerimônias, carnavais e outras celebrações pagãs relacionadas à mitologia ancestral das comunidades indígenas são muito comuns
com o objetivo de celebrar a liberdade e o respeito à natureza. Inclusive, trouxemos alguns exemplos para vocês. O primeiro é a valsa peruana, que também pode ser chamada de valsa crioula. É um gênero musical originado no Peru, dentro do gênero da música crioula e afro-peruana, que desenvolveu em Lima e grande parte da costa peruana nos séculos XIX e século XX. Ruiano. O ruiano é muito conhecido por ser uma das músicas peruanas mais tradicionais. Tem uma batida contagiante e normalmente é realizado por casais de todas as idades. E é comum encontrar festas e apresentações em ruas e praças de diversas cidades. Eu quase ia esquecendo de falar. Outra curiosidade sobre a música peruana é o uso de instrumentos que não são muito comuns e conhecidos em outros países, inclusive no Brasil. Os principais instrumentos da música peruana são a zancuna, que na verdade esse é o nome dado pelos espanhóis. Nada mais que a tradicional flauta peruana, composta de tubos de junco. Temos também a carina, que é outro instrumento de sopro, muito tradicional na música peruana. Tem um formato oval e é feito de barro, pedra, madeira e sementes. Agora sobre a culinária. Bem, primeiro temos o arroz com mariscos. É um dos pratos mais populares na culinária peruana. Além de ser típico, temos nele o arroz branco, que é preparado tradicionalmente com cebola, pimenta, camarões e mexilhões. Porém, pode receber outros frutos do mar, a gosto do chefe, e pode ser servido como risoto. Temos também o cuy, que é um porquinho da Índia preparado à pururuca. É um prato que existe, é consumido desde a época pré-inca, e os peruanos viam no animal uma fonte de proteína para completar a dieta à base de batatas e milho. Esse prato pode ser servido com arroz e batata. Essa carne possui várias quantidades de ômega 3 e não é gordurosa. Temos por último o ají de galinha, que é um prato tradicional do Peru, e esse prato consiste em um frango que é desfiado e um caldo preparado com pimenta. Foi desenvolvido no século XVI e foi criado como uma forma de não desperdiçar o frango e a batata. Esportes. Mas e aí? Como é a prática de esportes nesse país? Bom, como em vários países, o futebol é o esporte mais praticado e popular, tendo como seu principal atleta José Paulo Guerreiro Gonzalez, conhecido mais popularmente como Paulo Guerreiro. Passa a ser também uma inspiração para as crianças peruanas, que sonham ser um dia jogadores profissionais de futebol. No Peru, ainda destacam-se o voleibol, surf, taekwondo, basquetebol, tênis e o cricket. Alguns deles são bem radicais, mas são as escolhas de muitas pessoas e turistas que vão ao país em busca de conhecer as maravilhas que estão por lá. Ciclismo na montanha é o mais procurado. Poucos sabem, mas a área pode ser visitada de bicicleta. Trekking é uma modalidade de caminhada feita em locais que possibilitam maior contato com a natureza. No Peru, as caminhadas é o que não faltam, e tem para todos os gostos, idades e níveis de dificuldade. O surf costuma ser praticado nas praias do norte da costa peruana, que é um excelente destino, tendo condições agradáveis para o esporte.